Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no nosso estúdio Jamile Coelho, desembargadora eleitoral, que vai conversar um pouco com a gente a respeito de um tema bem polêmico sempre, né? Olha só, como ocorre em todo ano que precede eleições, estão em discussão no Congresso Nacional diversas propostas e projetos de reforma política. Isso a gente já vem mostrando, inclusive, aqui no nosso quadro, né? Nesse contexto, a relatora da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados, deputada Renata Abreu, do POD de São Paulo, apresentou um emendão à proposta de emenda constitucional, ou seja, uma PEC 125/11, contendo propostas distintas a serem votadas. Entre os pontos que mais afetam a participação da mulher na política estão a substituição da atual previsão de cotas por gênero e o fim do sistema proporcional. E a gente vai falar sobre isso agora com Jamile. Jamile, bom dia. Obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. 30% que a gente já conseguiu com tanta dificuldade, vai ser tirado se for aprovado, é isso mesmo? Exato, Porrane. Bom dia a todos e a todas. Pois é, a gente acha que já caminhou bastante e com uma situação dessa a gente vê que tem que caminhar mais ainda. Por isso que bater nessa tecla da participação política da mulher, da importância, né, dessa participação, é muito importante, isso não é mimimi. A gente fica olhando para o Brasil, prestes na eleição, como a gente já vem discutindo, sempre perto de uma eleição. Tem alterações legislativas, agora de proposta de emenda à Constituição, ou seja, mudanças mais profundas. E a gente vê a apresentação de duas mudanças que vão contra os interesses da mulher, contra o interesse da participação da mulher. Enquanto que no Chile... Eu acho que a gente precisa dizer, Jamile, leia-se, quando a gente fala contra o interesse da participação da mulher, a gente precisa dizer que é contra o interesse da participação da maioria da população do país, né? Porque nós somos maioria. Como pode retirar a gente desse papel, né? Pois é, a gente já está há tanto tempo tentando chegar na paridade, né? Enquanto que no Chile, como eu estava falando, a Assembleia Constituinte elegeu mais mulheres do que homens. E, inclusive, para obedecer à regra da Constituição paritária, ela teve que ceder lugares aos homens. Olha que bacana que avanço, isso. Né? Isso não significa diminuição de poder de homem de forma alguma. Isso significa igualdade de gênero. Então, vai ser a primeira Constituição num país vizinho, escrita igualitariamente por homens e mulheres, porque a composição foi assim. E ontem saiu a notícia de que uma índia, mulher de origem humilde, vai ser a presidente dessa Assembleia Constituinte. Olha que avanço. Enquanto isso, no Brasil, infelizmente foi inclusive por uma mulher. Pois é, a proposta veio de uma mulher, é para retirar os 30% da cota de gênero. Ou seja, hoje, para os candidatos do parlamento, a gente tem que respeitar a cota de gênero. Então, tem que ser 70-30, 70% de um gênero, 30% de outro. Não importa se é homem ou se é mulher. Só que como, historicamente, a gente tem mais homens no parlamento, isso fica caracterizado como a cota da mulher, mas que não é uma cota de gênero. E a proposta dela é tirar esta cota de gênero de 30% nos candidatos que você vai indicar, né, não são necessariamente eleitos, é a indicação, para substituir por 15% de vagas. Por que isso é um retrocesso? Primeiro porque 15% a gente já tem. Inclusive em locais como aqui em Maceió, por exemplo, a gente já tem 20%. Né? O já, aí infelizmente a gente tem que falar como já, mas nós ainda temos 20%. Mas já são 20% das vagas ocupadas e não 30% das vagas a serem preenchidas. E ela quer substituir por 15%. Se fosse uma substituição por 30%, ok. Né? A gente teria esse avanço. Há propostas para ser vagas de 30%, há propostas para ser uma reserva de 50% de vagas, há uma proposta para ser 50% da apresentação de candidatura, em vez de ser 30-70, 50-50. E a gente vem com esse retrocesso. Por lá, eu sempre me propus aqui a trazer fatos e deixar que as pessoas analisem esses fatos. Como a gente falou da improbidade, por exemplo, né? Na semana retrasada. Se as mudanças na legislação trarão realmente mais segurança para o bom gestor ou se deixarão impunes os maus gestores. Mas, nesse caso, eu não tenho como deixar de expressar minha opinião,
Infelizmente, eu entendo isso como um retrocesso. E todos os movimentos que defendem a participação das mulheres entendem como retrocesso. Não só pela questão de gênero, mas como você disse, nós somos a metade da sociedade, nós somos mais da metade dos eleitores, né? Nós somos metade da força de trabalho. O que é decidido no parlamento importa na nossa vida. Impacta diretamente na nossa vida. Diretamente no posto de saúde, no transporte público, né? Na educação. Na educação, sobretudo, de você ter onde deixar o seu filho numa creche. Na economia. É a mulher quem vai fazer o supermercado, a feira, na maioria das vezes. E ainda que sejam os homens, as mulheres colaboram com isso. E a gente vê esse tipo de retrocesso. E não só a questão da extinção dessas cotas de 30% de apresentação de candidatos, mas como a substituição do atual sistema proporcional, que a gente também já conversou aqui nesse programa, pelo distritão, ou pelo distrital puro, que seria aquele que os mais votados são os eleitos. Para o eleitor, de fato, é muito mais fácil entender. Se eu dei voto a fulano, e fulano foi eleito, eu estou ali vendo o meu voto. Mas para os estudiosos do direito eleitoral e para as grandes democracias do mundo, isso não funciona. Porque você tem um desperdício de voto muito grande e você tende a votar nas maiorias. Quem fica de fora? As minorias. Minorias de negros, minorias indígenas, minorias de gênero, mulheres. Porque não significa minorias em números, né? O Brasil, ele é um país absolutamente miscigenado, mas uma minoria em representação. Exatamente. Porque a história sempre foi contada pelo homem branco e hétero. E a gente segue nesse papel se a gente não lutar contra isso. E a política de cotas é uma política afirmativa nesse sentido. Pois é, quando você diz, é muito mais fácil para a população entender esse formato do distritão, isso eu acredito que seja preocupante também, Jamile, porque exatamente por ser mais fácil, talvez ganhe um apoio popular maior, exatamente por conta dessa situação, porque esse cálculo que é feito da proporcional é um pouco difícil mesmo de entender e quem não acompanha a política pode de fato sentir dificuldade. Isso ganhando o apoio popular, a gente perde e muita coisa exatamente na representatividade das minorias aqui do nosso país, né? Isso. Vamos comparar com a medicina. Nem sempre a gente pode se meter em medicina. É verdade. Né? Nas condutas do médico, porque às vezes o tratamento é melhor, mas ele é mais custoso. E é esse o remédio do eleitoral. É esse o remédio da candidatura proporcional. Você tem uma identidade de participação do partido. Todo o sistema eleitoral e o pós-eleitoral, ele é construído com a participação dos partidos. A gente tem hoje uma crise de legitimidade partidária? Tem. Mas não é mudando para o distritão que isso vai acontecer. Né? O que os estudiosos indicam é que, pelo contrário, você mantém o poder nas pessoas que já estão aí, ou então, e todo mundo fala dessa crise de representatividade no parlamento, entendida aí parlamento como Congresso, né, como Câmara dos Deputados, Assembleia e vereadores. Toda vez que eu falar em representação legislativa, são esses 3 níveis de governo, para que não seja direcionado, até porque não é. Você tem esse tipo de crise, então você mantém o mais do mesmo, você tende a manter o mais do mesmo. Você mantém pessoas que têm melhores condições porque fica uma eleição cara. Exatamente. Imagine que uma eleição para prefeito ou uma eleição para governo é muito mais cara do que uma eleição proporcional. E você reparte isso em várias eleições. Você vai ter microeleições majoritárias, então fica uma eleição mais cara. Não existem as propostas de como vai ser a distribuição de tempo. Não existe a questão da fidelidade partidária. E é importante que a pessoa se comprometa com um todo. Porque você pode criar pequenos déspotas, digamos assim. Deixa a gente ver se a gente consegue explicar para quem está em casa. Olha só, se você que está aí nos assistindo tem um espírito de liderança, de repente aí em casa tem um espírito de liderança, consegue resolver os problemas da sua rua, é uma pessoa que tem o insight de, olha, ideias diferentes, a gente pode fazer diferente aqui, eu tenho disponibilidade para ir até a prefeitura e pedir pelo meu direito. Se você, aí da sua casa, de repente pensar, quero me filiar a um partido e quero concorrer a uma vaga na Câmara dos Vereadores aqui de Maceió. Sim. Muito provavelmente você não vai conseguir essa vaga. Muito provavelmente, exatamente porque você está iniciando agora,
exatamente porque você não tem a carreira política que muitos já têm, não é tão reconhecido como outros já são. Ou seja, nós manteríamos as mesmas pessoas no poder a cada ano, a cada eleição. Seria isso? Exatamente, seria isso. E com um agravante, essa pessoa que tem essa ideia, ela pode se filiar ao partido no sistema proporcional e aproveitar os votos dados para outras pessoas. Então, a gente tem um desperdício de voto muito grande. Porque os votos dados para a legenda, ele aproveita todos daquela legenda. No Distritão, ele vai para uma única pessoa. E quem não votou naquela pessoa, todos os outros votos são desperdiçados. E estudos matemáticos mesmo, estatísticos comprovam que a representação proporcional ainda é a melhor. Como a gente diz assim, a democracia é uma porcaria, mas é melhor do que todos os outros sistemas que vigoraram, né? De aristocracia, de monarquia, aí você vai para o nazismo, fascismo, enfim, você vai para os outros extremos, para o comunismo. O extremo nunca é saudável. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio. E as grandes potências, elas elegem o seu parlamento pelo sistema proporcional. O sistema da Alemanha, por exemplo. E por que eu digo a Alemanha? Porque a Alemanha saiu de 2 guerras. Né? Assim, é um país que eu admiro muito. Tem uma mancha histórica na humanidade enorme, mas que isso não é esquecido. Se você for para Berlim, tem no meio de Berlim, numa área nobre da cidade, um monumento às vítimas do Holocausto. Então, assim, é uma história que a gente não pode esquecer. O brasileiro tende a esquecer a história, mas a gente não pode deixar que isso aconteça em hipótese nenhuma. É um país que não tem passado, que não tem história, ele não consegue crescer. E a Alemanha, com essa potência toda, o parlamento dela é eleito de forma proporcional. E ainda é um pouco mais grave do que aqui, digamos. Dependendo da quantidade de pessoas, o parlamento flutua com a quantidade de parlamentares, dependendo da quantidade de eleitores. Então, eles têm mais de 700 parlamentares. Aqui a gente tem 513 porque é o limite da Constituição Federal. Então, para que as minorias sejam representadas, até porque as minorias elas estão pulverizadas, o sistema proporcional ainda é o melhor. E por que isso afeta diretamente, né? A gente se propôs a falar aqui da questão das mulheres, isso afeta diretamente as mulheres. Porque hoje a gente tem menos mulheres no parlamento. Estamos tentando nadar para frente para se igualar às grandes potências de representatividade feminina. A gente já conversou aqui sobre a importância disso, sobre as pautas das mulheres, né? Mulheres morreram, inclusive, para que nós mulheres pudéssemos votar hoje. Exatamente. Porque eu e você achamos uma coisa tranquila, ir lá votar. Mas não foi assim. E ainda reclama, exatamente. Jamile, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem a gente volta a discutir outros temas também referente à nossa situação eleitoral, a situação da nossa política de direito e cidadania. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Com certeza. Acho que até setembro ou comecinho de outubro, porque as legislação para valer já em 22, ela tem que ser aprovada até o comecinho de outubro. Acho que vai ter muito assunto interessante. Muito assunto, verdade. E olha só. Situação movimentada no Congresso Nacional, mas a política aqui no nosso estado também está movimentada. A gente vai entender o que vem por aí agora na coluna de Arnaldo Ferreira. Bastidores movimentados na política de Alagoas. Na Câmara dos Vereadores, por exemplo, os funcionários estão assustados com colegas em cargos de comissão e políticos que circulam por lá com pistolas na cintura. E vereadoras acuadas com o machismo de alguns colegas. E vereadores novatos que se elegeram com um discurso socialista, mas demonstram práticas bastante conservadoras. Isso sem contar o aumento de 21 para 25 cadeiras. O legislativo está muito mais caro para o contribuinte. No Tribunal de Justiça, o presidente da corte, o desembargador Cléver do Rego Loureiro, prestou queixa à Polícia Federal de ameaças que ele vem sofrendo junto com o filho dele, Júnior Loureiro, de cobranças de precatórios. O caso já está sendo investigado também pelo Ministério Público Federal. Essas ameaças acontecem pelas redes sociais. E a Assembleia Legislativa, que em anos anteriores esteve mergulhada em escândalos de toda sorte, fecha o primeiro semestre de 2021 de forma positiva. Aprovou mais de 300 matérias. E o governo de Alagoas não pode reclamar de nada, porque por tudo que eles mandaram para lá foi aprovado. Inclusive a não devolução dos 14% dos aposentados e pensionistas que ganham menos de R$ 6.500. Eles param de descontar, mas ninguém vai devolver, não se fala em devolver nada por lá.
Com isso, 4 deputados são cotados como pré-candidatos ao governo de Alagoas. O principal deles, o presidente da Casa de Tavares Bastos, o deputado Marcelo Vitor. Se o governador se afastar para disputar as eleições do próximo ano, como vem anunciando, Marcelo Vitor assume o governo de Alagoas e poderá ser candidato à reeleição como governador. Coisa da política. Pois é, né, gente? A gente vai agora ao vivo com o Viderlan Araújo, trazendo informações pra gente. Não tem, Viderlan? Não tem, Viderlan. Vamos então para boletim? Vamos fazer então a atualização do boletim aqui para vocês. Passando já, abrindo aí na sua telinha também, passando essas informações. Antes da gente encerrar aqui o TV Mar News, olha só, nas últimas 24 horas foram confirmados 771 novos casos aqui no estado de Alagoas. Desde o início da pandemia, 220.793 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. A gente tem, então, 211.755 pessoas que já se recuperaram da doença. Atualmente, 11.298 pessoas aguardam o resultado dos seus exames a respeito do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram, sendo 3 vítimas da capital alagoana e 14 do interior do estado. As vítimas tinham entre 36 e 86 anos. 3 pessoas não tinham comorbidades. E desde o início da pandemia, 5.450 pessoas já morreram por conta do novo coronavírus aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente passa para vocês, então, como está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Nós temos, então, um total de 41% de ocupação dos leitos. Nos leitos para UTI, 68%, leitos para quadros clínicos, 32% de ocupação e leitos para UTI intermediária, 14% de ocupação. E a gente mostra, então, como está o avanço da vacinação também aqui no estado de Alagoas, né? Na próxima imagem, mostrando para vocês o avanço, então, da vacinação. A gente tem vacinação aí, Josiel? Vamos agora, olha só, nós temos, então, 1.473.659 doses aplicadas aqui no nosso estado, né? 1.071.503 pessoas já receberam a primeira dose e 402.146 receberam já a segunda dose. Então, essa aqui é a atualização do boletim para vocês. A gente já tem vivo, então, Viderlan Araújo. Vamos então, Viderlan, bom dia para você. É isso aí, Porlane. Estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525 para trazer mais notícias para os nossos telespectadores. Esse local aqui onde nós nos encontramos, né, na Orla de Jatiuca, é utilizado frequentemente pela população para realizar as suas atividades físicas todos os dias. Mas a Defesa Civil precisou ser acionada, porque nem em um desses pontos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, a SEDET, acabou acionando a Defesa Civil do município para algumas situações que tenham ocorrido, principalmente com alterações no solo. As barreiras de contenção com o avanço do mar, elas já estão completamente destruídas e compromete a situação estrutural de alguns estabelecimentos, como dessa barraca aqui do fundo, que o Francisco Nogueira vai mostrar, que apresentou tantos riscos que a Defesa Civil acabou optando pela interdição. O detalhe é que essa barraca ela funcionava normalmente aqui no local, né? Mas trouxe também, com essas mudanças do solo e também com esse comprometimento da barreira de contenção por causa do avanço do mar, também trouxe risco para essa barraca, né? Um risco de desabamento. Além dessa situação, vários cordões de isolamento como esse, eu pedi para o Chico mostrar aqui rapidinho, olha aqui, ó. Estão espalhados em vários pontos aqui, né? Os coqueiros aqui estão servindo como base para essas fitas aqui, alertando a população do risco de desabamento. E se você observar, Porlane, lá no fundo, dá para perceber também todo o comprometimento dessa barreira de contenção, o que obrigou a Defesa Civil já a alertar a população sobre esse risco de desabamento. Ainda em relação a esse ponto que está totalmente interditado, né, não dá para a pessoa passar, a não ser que queira passar por esse procedimento. Vou mostrar só exatamente ali uma coisa que chamou muita atenção, Chico, que é o risco de desabamento desse coqueiro também aqui, ó. As raízes estão todas expostas ali, olha só. O coqueiro pode desabar ali e pender para o lado da areia da praia, né? O que leva risco realmente para a situação
de passagem de pessoas que utilizam esse espaço ou para tomar banho, né, para um momento de lazer, ou para praticar suas atividades esportivas. Outra situação que nós precisamos destacar, Porlane, é as condições que a barraca se encontra. Tem alguns trabalhadores ali fazendo algumas atividades para tentar, pelo menos, tirar alguns itens, né, depois dessa interdição da Defesa Civil pelo risco de desabamento. E, além do mau funcionamento, né, da barraca, que apresenta condições precárias, ela está sendo afetada pela erosão causada pelo mar. Há, inclusive, a parte, por exemplo, da cobertura ali, da parte de cima, também já está totalmente comprometida. Então, mostra que todo o procedimento que foi feito pela Defesa Civil é para poder garantir a segurança da população. Estamos mostrando esse ponto porque isso tenho certeza que despertou muita curiosidade da população que utiliza esse espaço para realizar suas atividades esportivas. E vamos acompanhar o que vai ser colocado pela própria Defesa Civil e também pela Secretaria, né, de Infraestrutura nessa barreira de contenção, nesse ponto estratégico aqui na Jatiuca, que fica logo no início da Avenida Amélia Rosa, a avenida também que dá sentido ao estúdio da TV Mar, canal 525. Eu vou me despedindo na programação da TV Mar no departamento de jornalismo ao lado do Chico Nogueira. Porlane, deixo você no encerramento do programa e amanhã teremos um novo encontro a partir de 8h30 da manhã, ao vivo pelas ruas da capital alagoana. Olha só, gente, a situação é essa. Parabéns aí pela Prefeitura de Maceió, que está agindo. Ficar atento, fica de olho, porque essa não é a única barraca, infelizmente, que está nessa situação. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!